Olá pessoal, hoje vamos falar sobre liberdade. É uma palavra muito falada, né? Pouco sentida, muito oprimida e muito pouco compreendida. Somos nós quem fazemos as nossas escolhas? Você tem liberdade de fazer o que você quer? É possível chegar a um ponto de não sermos controlados ou seremos sempre dependentes de alguma coisa ou de alguém? Liberdade demais faz mal? Qual é o limite da nossa liberdade? Clarice Lispector, uma escritora que eu gosto muito, disse assim: a liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Eu tenho uma aparente liberdade, mas estou presa dentro de mim. Assista esse vídeo e reflita sobre os controles da nossa vida. Penso que será uma boa escolha. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia da Clínica Brasília. Antes de começar, eu quero agradecer a você por estar aqui e pedir para você se inscrever no nosso canal e, se gostar, dê um like aí no nosso vídeo. Esse vídeo marca o início de uma prática aqui do nosso canal. A partir de agora, vamos citar poesias ou trechos de livros que tenham relação com o tema que a gente estiver falando. O vocabulário do senso comum está repleto de termos cujos conceitos são amplos e vagos. Liberdade é um desses e merece uma análise mais refinada. Liberdade vem do latim libertas, que significa capacidade de agir por si próprio, sem limitações ou ausência de condicionamento restritivo. Para a filosofia em geral, é o estado do homem que se determina pela razão. Na política, é o símbolo dos ideais liberais que ganhou força desde o Iluminismo, que propulsionou a Revolução Francesa, o acontecimento que mais profundamente alterou a civilização ocidental e que marca o início da história moderna. Com a queda do absolutismo, chegaram a consciência de classe e os direitos humanos e muitas outras condições nas relações sociais, que para a nossa justiça é um pilar fundamental com o conceito de liberdade, conforme reza a nossa Constituição no artigo 5º. Lá pelo final do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau se referiu à liberdade como vontade da lei que substitui a vontade individual. Immanuel Kant disse que sem liberdade de arbítrio não haveria moralidade. John Stuart Mill dizia que a liberdade consiste em se fazer o que deseja. Já Leibniz dizia que a liberdade consiste em poder desejar o que se pode obter. São muitas as concepções filosóficas ao longo do tempo e a grande maioria logicamente obsoletas, mas ainda presentes em muitas culturas. Todo o nosso sistema de leis é fundamentado na literatura da liberdade e assume que as pessoas são internamente responsáveis pelo que elas fazem. Socialmente, não só são responsáveis, como devem pagar o preço do que fazem. Embora esses conceitos tenham servido ao seu tempo, de modo geral, neles, a noção de liberdade está muito ligada ao conceito de uma vontade interna de um homem gerador. Aquela história de que faço porque tenho vontade, faço porque eu quero, são frases ouvidas desde os tempos remotos. Explicações tautológicas e causas fictícias para explicar os comportamentos do homem habitam durante séculos a cultura humana e ainda hoje sustentam nosso ordenamento jurídico, inclusive. Na verdade, nunca explicaram as reais causas dos comportamentos humanos, que em geral são múltiplas e sempre relacionadas ao contexto histórico e ambiental e explicadas por uma análise funcional do comportamento. Você, por exemplo, tem liberdade de fazer o que você quiser agora. Se você pudesse fazer agora, nesse momento, qualquer coisa, o que você faria? Escreva aqui nos comentários desse vídeo o que você faria agora se você tivesse o poder de fazer qualquer coisa na sua vida nesse dia de hoje. Qualquer coisa. O que você faria? Escreva aqui para a gente saber. Repare, onde está o controle da sua vontade?
Onde está o seu eu que faz você escolher o que você quer fazer? O que te impede de fazer o que você quer, então? Com a evolução do conhecimento sobre a natureza humana, lá pelo início do século XX, o advento de uma psicologia funcional começou a rever alguns conceitos que passaram a ganhar uma nova roupagem mais útil e realista. Um livro importante nesse processo de aperfeiçoamento e que passa por uma mudança geral na visão de homem foi o livro Mito da Liberdade, de Skinner, de 1971, o segundo dele, escrito para o público em geral. Ele quis mostrar nesse livro como o conceito tradicional de liberdade não é realista e não mostra as reais relações de controle que ocorrem na vida da gente. Sua visão de homem o coloca como sujeito singular, que está submetido a leis universais, passível de ser conhecido e que vive continuamente em relação com o mundo que lhe foi dado. Agimos sobre o mundo, Somos modificados pelas consequências dos nossos comportamentos, que de certa forma os determinam. Após cada nova relação que a gente estabelece, a gente tem um ambiente novo, e um homem novo também. Fazemos e sentimos como produto da nossa ação no mundo. É condição humana básica interagir com a natureza e com outros homens. Influenciar, ser influenciado nessas trocas, A isso chama-se controle. Não podemos escolher ficar, gente, sem interações, sem controles. Mas podemos escolher quais as condições que nos controlarão. É isso que nos torna sujeito, com poder sobre o que escolheremos ou o que escolhemos. Ou seja, agentes do nosso próprio destino, conscientes do que a gente faz e do que a gente tem como consequência do que faz. Liberdade, então, é sentida por um sujeito que a descreve. É você que se sente ou não livre. De modo geral, agimos buscando evitar contatos prejudiciais, aversivos. E sentir-se livre é um indicador que há um controle positivo e não aversivo sobre a pessoa. E resulta daí sentimentos produzidos por determinadas interações e consequências que faz parte de um contexto de aprendizagem, como quase tudo na nossa condição humana. Pagamos sempre um preço, temos sempre uma consequência pelas escolhas que fazemos. Quanto mais consciência tivermos disso, mais livre seremos. Leon Tolstói, um autor que eu também gosto, autor do livro Guerra e Paz, ele diz assim: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade, as relações de verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Trabalhadores sem tempo para suas famílias não sentem liberdade. Hoje temos um conjunto de pessoas presas dentro de suas casas, seus apartamentos, muitas em relações vazias que também aprisionam, e elas se sentem tão mal quanto provavelmente um escravo se sentiria. Daí decorrem doenças psíquicas, as chamadas doenças psíquicas, depressões e muitas outras, bem características que vemos hoje. É o problema do nosso mundo atual, tecnológico, cada vez mais envolvido em teias e redes sociais que fazem de nós produtos do consumo de grandes corporações. Construímos nossas vidas em torno de um senso de perfeição que cria a falácia de estarmos livres, sendo que na verdade estamos num círculo vicioso, dependente de curtidas e números e quantidades para nos sentirmos importantes e reais. Somos mais um para um sistema algorítmico que escolhe por nós qual estímulo vai aparecer no nosso feed de notícias, sob disfarce muitas vezes de liberdade. Assim como votamos livres, pensamos livres, numa sociedade cada vez mais presa nos seus valores com os pés de barro. Dizemos que uma explicação consistente de qualquer comportamento humano exige que a gente considere os níveis da seleção natural, o nível operante, a cultura e a interação entre eles. E são as interações
nos ambientes sociais que vivemos, que afetarão os nossos sentimentos de prisão ou de liberdade e permitirão ao homem o desenvolvimento de um repertório que possibilitará a superação do controle social pelo autocontrole. Seremos sujeitos ativos da nossa vida se tivermos conhecimento do que nos afeta e controla e agirmos bem, né, claro. Assim, poderemos dar direção ao nosso destino, escolhendo as contingências que nos afetarão, de certa forma, né? Até certo limite. As condições básicas para a existência de uma pessoa mais livre é a sensibilidade aos fatos e às suas transformações. Mário Quintana, um outro autor que eu gosto muito, também tem um texto que eu acho lindíssimo. Olha só. Até que um dia, por astúcia ou acaso, depois de quase todos os enganos, ela descobriu a porta do labirinto. Nada de ir tateando os muros como um cego. Nada de muros. Seus passos tinham, enfim, a liberdade de traçar seus próprios labirintos. Liberdade, gente, é um tema que abre portas para análises conceituais, filosóficas e sociais de dimensões que não cabem aqui num vídeo do YouTube. Sugerimos alguns livros aqui na descrição do nosso vídeo para quem tiver interesse em aprofundar esse labirinto conceitual. E para terminar, né, e dando início, como eu falei no início do vídeo, a essa prática de deixar sempre uma poesia ou trechos no final de nossos vídeos, vamos lá com a de hoje, com a desse vídeo. É de Clarice Lispector. Clarice diz assim: ela é tão livre que um dia será presa. Presa? Por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É, até mesmo ingênua. Então por que prisão? Porque a liberdade ofende. Antes de terminar, quero agradecer por você estar aqui. E quero agradecer também a todos que já fizeram comentários dos nossos vídeos. Nas nossas lives, teremos sempre um sorteio especial de livros para vocês que comentarem aqui nos nossos vídeos. Mais uma vez, obrigado. Aproveite aqui as informações desse vídeo. Sugira alguns outros vídeos aqui nos comentários. E até breve. Ainda vem muito por aqui.